Olá, alunos. Bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, todos com saúde, todos se adaptando a essa nova rotina, né? Uma rotina que tá difícil, a gente sabe, tá difícil para todos nós, mas a gente não pode parar, o tempo está passando e a gente tem que seguir adiante, tentando progredir da melhor maneira possível. Por isso, nós estamos aqui hoje, a nossa primeira aula de gramática, depois nós teremos de interpretação e outras mais, mas essa é a nossa primeira aula de gramática em forma de vídeo, diferente para todos nós, para mim, para vocês, a gente tem que aprender ainda a conviver com essa nova mudança, mas a gente vai dar o nosso melhor. Eu aqui, do lado de cá, longe de vocês, vou tentar fazer o máximo possível para que vocês me entendam, e eu conto com o apoio de vocês do outro lado, né? Que vocês também se esforcem, caprichem na letra, façam as atividades como a gente está acostumado a fazer em sala, né? Obedecendo o capricho, a letra do caderno, a organização, o comprometimento com as tarefas que vocês têm que ter e estudar, porque daqui a pouco nós vamos voltar às aulas, as provas voltarão e outras coisas mais, e vocês têm que estar preparados. Tudo bem? Bom, para a nossa primeira aula, eu preciso que vocês estejam em mãos com um caderno de gramática, porque a nossa aula é de gramática, e com a apostila 1 de gramática, né? Nessa apostila 1 de gramática, nós já estudamos em sala sobre os verbos no modo indicativo, nós vimos subjuntivo, nós vimos imperativo e também as formas nominais. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, onde nós vamos ver uma matéria fácil, e vocês já viram ano passado comigo. Quem não estudou no Valéria Curso no sexto ano, deve ter visto na escola, mas a gente vai aprender de novo, que é a locução verbal. E também, paralelo, junto com a locução verbal, nós vamos ver também vozes do verbo, que essa sim já é uma matéria nova. Bom, antes da gente entrar em locução verbal, eu vou fazer uma revisão sobre formas nominais, que foi o último conteúdo que nós vimos antes de termos o problema da pandemia. Nós paramos em formas nominais. E como a gente faz em sala, lembra? Eu sempre volto um pouquinho à matéria anterior para a gente dar continuidade na próxima matéria. Então, a gente precisa sempre fazer um apanhado do que foi ensinado para dar continuidade. Eu não sei se vocês lembram que as formas nominais, elas são divididas, elas têm três, né? Nós temos a forma no infinitivo, né? Infinitivo, que são os verbos que terminam em ar, er e ir. Lembram que o ar, eles eram os verbos da primeira conjugação, er, segunda conjugação, ir, terceira conjugação. E os verbos no infinitivo, terminados em ar, nós temos vários exemplos, né? E nós falávamos muito sobre isso em sala, e vocês levantavam e davam exemplo e questionavam os verbos da primeira conjugação. Exemplos: cantar, pular, dançar, estudar, desenhar, plantar e outros mais que devem ir aparecendo na cabecinha de vocês, né? Os verbos terminados com ar, primeira conjugação. Er, segunda conjugação. Então, todo verbo que termina com er, ele está no infinitivo. Prender, vender, beber, comer, escrever, ver, ler e mais uma infinidade de verbos. Os verbos terminados com ir são aqueles que pertencem à terceira conjugação. Também fazem parte do infinitivo, forma nominal. São eles dividir, partir, sair, engolir, dirigir e etc. Né? Temos também, além do infinitivo, o nosso amigo gerúndio.
que são aqueles verbos que terminam com ando, endo, indo. Ando, o a da primeira conjugação, endo, os verbos pertencentes à segunda conjugação, indo, os verbos pertencentes à terceira conjugação. Exemplos de verbos no gerúndio. Cantando, aqui eu ando, o a da primeira conjugação. Pulando, dançando, estudando e etc. Os verbos terminados em endo, gerúndio, endo, prendendo, endo, er, segunda conjugação. E, segunda conjugação, prendendo, vendendo, bebendo, comendo e etc. Os verbos terminados em indo, ir, terceira conjugação. Dividindo, que é do verbo dividir, partindo, terceira conjugação, partir, saindo, engolindo, dirigindo e etc. Falta só mais um. Nós já vimos o infinitivo, gerúndio, e agora nós vamos para o particípio. Particípios são os verbos terminados em ado, ido. Só tem duas terminações, ado, ido. Que são eles, terminados em ado. Exemplo, cantado, né? Infinitivo cantar, gerúndio cantando e particípio cantado. Pulado, dançado, estudado e etc. O ado são os que têm tudo primeira conjugação. São os verbos que terminam com ar, ó. Cantar, pular, dançar e estudar. O ido, ele já pega os dois, o er e o ir. Prendido, vendido, dividido, partido e etc. Bom, agora que nós fizemos a revisão das formas nominais, nós vamos entrar na nossa matéria propriamente dita, que vai precisar saber um pouquinho do verbo no infinitivo, no particípio e no gerúndio. O que é uma locução verbal? O que nós chamamos de locução verbal? Locução verbal, entende-se por locução verbal o conjunto formado de um verbo auxiliar mais um verbo principal. Nossa, eu não entendi. O que quer dizer isso? Significa que quando eu for escrever uma frase, eu terei na mesma oração, na mesma frase, dois verbos. Um ao lado do outro. O meu verbo auxiliar mais o meu verbo principal. O verbo principal, ele pode estar, olha aqueles aqui, ó, no infinitivo, que nós acabamos de ver, ar, ir, gerúndio, ando, endo, indo, ou no particípio. Como assim, Valéria? Eu não entendi muito bem essa definição. Como é que seria isso? Olha os exemplos aqui. Por exemplo, nessa frase aqui, ó. Você terá de estudar muito. Se nós olharmos essa frase, nós vemos que ela tem dois verbos. O verbo ter, que está conjugado aqui, ó, terá, e o verbo estudar, que ele está no infinitivo aqui, ó, terminação ar. Você tem na mesma oração dois verbos. Mesmo separado aqui por uma preposição, isso não atrapalha. Então, o que seria a locução verbal? A locução verbal é isso aqui, ó. Terá de estudar. Nós temos aí uma locução verbal. Dois verbos numa mesma oração. Terá é o meu verbo auxiliar e estudar o principal, porque o mais importante, a informação principal que eu quero passar nessa frase é o estudar. Terá que estudar muito. O terá, ele vem só como auxiliar para dar sentido à frase. Outro exemplo aqui, ó. Estou estudando muito.
Mais uma vez, eu tenho aqui dois verbos que vai ser a minha locução verbal. Dois verbos. O auxiliar estou e aqui o gerúndio aqui, ó, o gerúndio estudando, terminando em ando. Então, estou estudando é uma locução verbal. Na outra frase, isto já foi dito várias vezes. Olha aqui outra locução, dois verbos. Verbo foi e o verbo dito, dois verbos. Foi é o meu verbo auxiliar. E o dito está no particípio. Esse particípio aqui a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, que é o particípio irregular, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele mais lá na frente. Já vimos em sala também, mas eu vou dar uma retomada, tá bom? Por enquanto, nós vamos ficar aqui com a locução verbal. Fácil, vocês entenderam? Caso tenha alguma dificuldade, é só voltar um pouquinho o vídeo ou fazer contato pelo WhatsApp ou pelo comentário da plataforma e tirar a dúvida de vocês. Bom, vamos mais um pouquinho à frente. Opa, olha aí, para vocês ficarem espertos, vamos exercitar. Vamos ver se vocês entenderam o que foi ensinado. Eu preciso que vocês peguem a gramática 1, folha gramática 1. Lá na página 6, o exercício 6, eu quero que vocês façam agora. Na própria apostila, circular as locuções verbais. Somente a letra A, B e C. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem agora. Vocês vão ler a frase A, circular a locução verbal. Locução verbal, dois verbos, auxiliar e principal, um próximo ao outro. Então, vocês vão fazer A, B e C. Vou dar 2 minutinhos e daqui a pouco a gente já vem com a resposta. Podem fazer. Pronto? Deu tempo? Vamos lá, então? Circule as locuções verbais. Bom, aqui na minha plataforma eu tenho um pouquinho de dificuldade de circular, mas eu vou colocar em vermelho a resposta. Eu quero que vocês corrijam aí na folha e vejam se vocês acertaram. Se acertou, coloca um certinho de caneta vermelha ou uma outra cor de caneta. Se errou, apaga e conserta, tal qual a gente faz em sala de aula. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira frase. Estou lendo muito ultimamente. Bom, nessa frase A tem uma locução verbal. B. Haverei de encontrar uma solução para este problema. Também tem locução verbal. Letra C. Você terá de trabalhar muito ainda. Também tem locução verbal. Bom, vamos aí para a resposta. Vejam se vocês acertaram. Letra A. Estou lendo. Estou, meu verbo estar, auxiliar. Lendo aqui, ó, endo, o verbo no gerúndio. Logo, eu tenho dois verbos e aqui eu tenho uma locução verbal. Haverei de encontrar uma solução para este problema. Haverei, verbo haver, conjugado no futuro. Encontrar, verbo encontrar, com a terminação ar, infinitivo, primeira conjugação. Então, aqui nós temos uma locução. Ah, Valéria, mas tem um D aqui. Atrapalha? Não. Esse D não atrapalha o conceito de locução verbal que nós temos nessa frase. Letra C.
você terá de trabalhar muito ainda. Ó, mesmo problema do de aqui, ó. Não atrapalha. Verbo ter, meu verbo auxiliar, e trabalhar também no infinitivo, terminando com ar. Tudo bem? Bom, os outros exercícios, como nós fazemos em sala, esses 3 foram feitos, são de aula, os demais vão ficar para casa, para a tarefa para a próxima semana. Então, agora que nós vimos locução verbal, vamos dar continuidade na nossa matéria, né? Que agora nós vamos entrar em vozes do verbo. Vamos ver. Para a gente aprender vozes do verbo, nós precisamos fazer uma pequena revisão em sujeito. Não vamos entrar nos tipos de sujeito, predicado, também matéria que já vimos ano passado. É só uma pequena lembrada para a gente poder entender as vozes do verbo. Tudo bem? Então, vamos relembrar. Sujeito. O que é o sujeito de uma frase? O que é um sujeito de uma oração? Sujeito é o termo que realiza ou sofre a ação numa oração. Então, sujeito é aquele ser que faz, que pratica a ação. E lembra que eu brincava com vocês em sala que eu falava assim, olha, o verbo ele é o fofoqueiro da frase? Tudo que vocês querem descobrir é só perguntar para o verbo? Então, o verbo, sabendo perguntar quem ao verbo, ele vai sempre mostrar para você quem é o sujeito da oração. Como assim? Por exemplo, as vozes do verbo, primeiro eu vou definir vozes do verbo, depois vai aparecer as frases aqui, a gente vai voltar no sujeito, tá? Vozes do verbo. O que é a voz do verbo? É a maneira como se apresenta a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito. São 3 as vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, o que significa essa voz do verbo? Essa voz representa, eu quero que vocês pintem com marca-texto aí na sua apostila. Voz é a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito. Então, vocês vão pegar o marca-texto de vocês, igual a gente faz em sala, e vão pintar. Voz é a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito. Essa ação expressa pelo verbo, gente, ela pode ser uma ação ativa, ela pode ser uma ação passiva ou ela pode ser uma ação reflexiva. O que é cada uma delas? Vamos com calma que nós vamos ver agora uma de cada vez. Por exemplo, o que é uma voz ativa? Como que o verbo se apresenta na voz ativa? Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação verbal, ou seja, é o sujeito que pratica a ação. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Que na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e pintem aí. Voz ativa, o sujeito pratica ação. Como assim que eu não estou entendendo nada? Vamos ver aqui um exemplo. Olha essa frase aqui, ó. O garoto quebrou o copo. Onde é que está meu verbo? Falem aí, qual é o verbo da frase? Qual é? Quebrou. Verbo quebrar, né? Lembra que a gente aprendeu que para achar o sujeito, eu sempre pergunto quem ao verbo? Então, vou perguntar para o verbo. Quem quebrou o copo? Quem foi que quebrou o copo? O garoto. Se o garoto quebrou o copo, ele é o sujeito. Ele é o sujeito agente. Por que ele é o sujeito agente? Porque esse verbo quebrou
está dizendo para mim qual foi a ação que o sujeito fez. O sujeito nessa frase, ele foi ativo, ele fez a ação de quebrar. Quem quebrou o copo foi o garoto, e o garoto é o sujeito. E esse verbo quebrou está indicando para mim qual foi a ação feita pelo sujeito. Se ele quebrou o copo, ele foi ativo, ele foi um sujeito agente. Logo, esse verbo quebrou, ele está na voz ativa, porque ele está mostrando para mim que quem fez a ação de quebrar o copo foi o garoto. Então, o verbo quebrou está na voz ativa. Vamos ver agora o próximo passo. A voz passiva. Voz passiva é quando o sujeito é paciente, isto é, sofre ação expressa pelo verbo. Eu quero que vocês peguem o marca-texto e pintem. Passiva, sujeito é paciente, ele sofre a ação expressa pelo verbo. Tá? Então, quando o verbo está na voz passiva, ele vai mostrar para você que o sujeito ele não fez a ação, ele sofreu a ação. Como assim o sujeito sofreu a ação? Desse jeito aqui, ó. O copo foi quebrado pelo garoto. Então, aqui, ó, foi quebrado, eu tenho outra dica, voz passiva, dois verbos, auxiliar e o verbo principal. Então, aqui, quando eu pergunto assim, quem foi quebrado? O copo. Quem foi quebrado? O copo. Esse copo aqui, nesse caso, ele não é um sujeito agente, porque o copo, ele não fez a ação, ele sofreu a ação. Ele foi quebrado, ele não quebrou nada. Então, ele sofreu a ação de ser quebrado. Nesse caso, o copo é um sujeito paciente, porque sofreu a ação, e o foi quebrado, o verbo está na voz passiva. Voz passiva, uma dica. Sempre vai ter uma locução verbal. Dois verbos. Voz passiva, sujeito paciente. Voz ativa, sujeito agente. Tudo bem? Então, nós já vimos voz ativa e voz passiva. Agora, nós vamos para a voz reflexiva. Bom, as vozes do verbo têm ativa, passiva e reflexiva. Já vimos que ativa quando o sujeito pratica a ação. Verbo está na voz ativa. Voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. O verbo está na voz passiva e eu tenho uma locução verbal. Dois verbos, o meu auxiliar e o meu principal. E como seria na voz reflexiva? Vamos ver o que está escrito aqui. Na voz reflexiva, o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal. Ué, como assim? Isto é, pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Então, eu estou querendo dizer, será que é isso? Que ele faz e sofre ao mesmo tempo? É isso mesmo. Então, a gente vai pegar o nosso marca-texto e vai pintar aqui. Reflexiva. O sujeito, agente e paciente, sofre, pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Gente, está tudo torto, né? Mas é porque eu estou sem apoio aqui, tá? Mas dá para entender. É isso que eu quero que vocês pintem na folha de vocês. Flexiva. O sujeito, ele é agente paciente, ele pratica e sofre a ação expressa pelo verbo.
Vamos ver isso num exemplo, para ficar mais claro. Por exemplo, aqui, ó. Olha essa frase. O garoto machucou-se. Vou perguntar para o verbo. Quem machucou-se? O garoto. Só que o garoto, ele machucou-se. Ele mesmo se machucou. Ele fez a ação e ele sofreu a ação. Como se fosse, um outro exemplo, o garoto cortou-se, né? Ele foi a vítima de estar cortado e ele foi o ativo de cortar. Então, nesse caso, o garoto é um sujeito agente, porque ele fez a ação de machucar, e ele é também paciente, porque ele sofreu a ferida, ele sofreu o machucado. Nesse caso, esse verbo aqui, ele é reflexivo. Por quê? Porque o sujeito fez e sofreu a ação ao mesmo tempo, tá? Então, recapitulando, as vozes do verbo são 3. Eu quero que vocês falem aí. Quais são as vozes do verbo? Vamos lá. Ativa, passiva e reflexiva. Tá, ótimo. Quando que a voz do verbo ela é ativa? Falem. Quando que ela é? Quando o verbo indica a ação do sujeito. Foi isso que vocês pensaram? Foi isso que vocês falaram aí? Ótimo. Então, quando o verbo indica a ação praticada pelo sujeito, esse verbo está na voz ativa. E o sujeito, ele é agente, ele faz a ação. Perfeito. Passiva. Quando o verbo indica que o sujeito sofreu a ação, né? Então, o sujeito, ele não faz ação, ele sofre a ação. Quando o verbo mostra que o sujeito sofreu a ação, o verbo está na voz passiva. E tem um detalhe, qual é o detalhe? Qual é a dica para eu descobrir quando é voz passiva? O verbo está sempre o verbo tem sempre uma locução verbal, dois verbos próximos, o verbo auxiliar e o verbo principal. Quando o verbo está na voz passiva, o sujeito ele é paciente, porque ele sofreu a ação. E na voz reflexiva, o verbo mostra que o sujeito fez e sofreu a ação ao mesmo tempo. Nesse caso, o sujeito ele vai ser agente e paciente. Tudo bem? E o verbo vai estar na voz reflexiva. Bom, tem uma observação aqui, olha. Cuidado com isso aqui, tá? Eu quero que vocês pintem tudo isso aqui, ó. Quando o verbo está no plural, a voz reflexiva pode indicar reciprocidade da ação. O que é a palavra reciprocidade? Reciprocidade é o que é recíproco. O que significa isso? Quando eu faço e recebo ao mesmo tempo. Olha o exemplo aqui, ó. Os amigos abraçaram-se. Aqui, ó, tá no plural, ó. Abraçaram-se. Esse verbo é uma voz reflexiva, recíproca. Porque ao mesmo tempo que eu abraço meu amigo me abraça. Então, quando o verbo está no plural, causa uma reciprocidade. Significa que eu faço a ação e recebo a ação de volta. Nesse caso, voz reflexiva recíproca. Tá? Tudo bem? Então, vamos ver o que vem pela frente. Vamos fazer um exercício da nossa apostila na página 6, o exercício 3, tá? Coloquem lá, página 6 da apostila, vocês estão respondendo isso no caderno, né? Lembra que tem que colocar a data, colocar a página
o número do exercício, letra A, com canetinha bonitinha, e vou colocar a resposta a lápis. Eu quero que vocês façam só A, B, C e D. Então, olha o que o exercício está pedindo. Informe se a ação verbal destacada está na voz ativa, passiva ou reflexiva. Aí tem assim, a letra A. As árvores foram derrubadas pelo vento. Bom, eu quero que vocês... Vou fazer a primeira aqui junto com vocês. Eu quero que vocês sublinhem, pintem, ou circule, ou sublinhem o verbo. Olha lá, já tem uma dica lá, ó. Foram derrubadas. As árvores foram derrubadas. Foram derrubadas? Opa, qual a primeira dica que eu vejo ali? Eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo auxiliar foram e tenho o verbo principal derrubadas. Ah, a Valéria falou que quando eu tenho dois verbos, eu tenho uma locução verbal. E quando eu tenho uma locução verbal, eu tenho que ficar esperto que ela me deu uma dica que quando aparece a locução verbal, é porque o verbo está na voz passiva. Deixa eu ver se está mesmo. Deixa eu ver se o sujeito está fazendo ação ou sofrendo ação. Então, vamos lá perguntar para o verbo. Quem foram derrubadas? As árvores. As árvores foram derrubadas. Ah, então elas são o sujeito. Elas são o sujeito agente ou são o sujeito paciente? Agente é quando elas fazem ação. Foi elas que se derrubaram a elas mesmas? Não, né? Elas foram derrubadas por alguém. Por quem? Pelo vento. Então, esse verbo está na voz passiva. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Passiva. Se o verbo está na voz passiva... Ih, tá horrível aqui. Não ficou bom. Vou deixar vocês escreverem, porque eu não estou conseguindo com essa caneta escrever. Esse verbo está na voz passiva e esse sujeito é um sujeito paciente. Bom, agora eu quero que vocês façam igual eu fiz aqui, só que vocês vão ter que escrever, tá? Passiva e sujeito paciente. Vocês vão fazer agora a B, a C e a D. Eu vou dar para vocês 30 segundos. Letra bonita, no capricho, podem fazer. Pronto? Conseguiram? Todos com letra caprichada, tudo bonitinho aí? Então, vamos ver se vocês acertaram. Bom, a primeira apareceu aí, ó. Consegui aqui escrever de uma maneira mais caprichada para vocês. A segunda, a geada queimou os cafezais. Qual é o verbo? Qual é o verbo da frase? Queimou. Vou perguntar para ele, que ele é o fofoqueiro da frase. Você pergunta para ele, ele fala tudo para você. Quem queimou os cafezais? Quem queimou? A geada. Olha aqui, a geada fez a ação de queimar. Ela que queimou os cafezais. Bom, ela fez a ação, ela não sofreu a ação. Se ela fez a ação, significa que esse verbo está na voz ativa. E esse sujeito é um sujeito agente. Ele fez a ação de queimar os cafezais. Acertaram? Se vocês acertaram, tem que colocar o certinho. Se vocês erraram, apaguem e consertem. Letra C. Nós derrotamos o adversário. Qual é o verbo da frase? Derrotamos. Muito bem. Verbo derrotamos. Vou perguntar para ele. Quem derrotou
o adversário. Quem? Nós. Nós é o sujeito. Esse verbo está indicando que o sujeito fez a ação ou sofreu a ação? Fez a ação de derrotar o adversário. Se esse verbo está indicando que o sujeito fez a ação, esse verbo está na voz ativa. Se o verbo está na voz ativa, esse sujeito é um sujeito agente. E olha aqui, ó, um verbo só, voz ativa. Dois verbos, uma locução verbal, voz passiva. Vamos para a letra D. O pequeno garoto queimou-se. Qual é o verbo da frase? Queimou-se. Tá, eu vou perguntar para ele. Quem queimou-se? Quem? O pequeno garoto. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Duvido vocês adivinharem, vocês lembrarem qual é o núcleo do sujeito aí. Quem lembra que o núcleo do sujeito é o mais importante, é o principal? Foi o que queimou? Foi o pequeno que queimou ou foi o garoto que queimou? Foi o garoto que queimou. Então, garoto é o núcleo do meu sujeito. Só que olha só, esse verbo aqui, ó, queimou-se. O garoto ele fez a ação de queimar a ele mesmo. Ele fez a ação, ele foi o agente e ao mesmo tempo o paciente. Ele sofreu a ação que ele mesmo fez. Quando acontece isso, o nosso verbo está na voz reflexiva, que é a ação de queimar a si próprio. Espero que vocês tenham entendido. Locução verbal, dois verbos na mesma frase, e vozes do verbo, ativo, passivo e reflexivo. Bom, vamos terminando o nosso vídeo. Vocês vão ter uns exercícios para fazer sobre esse assunto para entregar na próxima aula. Na próxima aula, eu vou corrigir os exercícios e dar continuidade a outra matéria. Qualquer dúvida que vocês tenham, façam contato. Entrem na plataforma ou pelo WhatsApp, que eu estou com o telefone e a gente vai respondendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar ir inovando com o passar do tempo, tá bom? E conto com vocês estudando, que isso aí depois vai ter teste, tá bom? Nós vamos fazer testes sobre vozes do verbo, sobre locução verbal e outras matérias mais que nós vimos, o imperativo afirmativo, tá? Quero que vocês estudem para vocês arrebentarem, tá bom? Então, um abraço para vocês e bom estudo. Um beijo em todos.